Fala, oitavano, sejam bem-vindos a mais uma aula de PCP e dessa vez uma aula online. Estamos online. Estou aqui com o meu equipamento super profissional, só que não, para poder apresentar essa aula para vocês. Então, qual que é a ideia de hoje, gente? Eu vou apresentar para vocês a matéria nova, vou explicar. Eu acho que vocês vão achar ela simples, mas ela tem alguns detalhes que é importante a gente passar eles juntos, tá? Então, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. E aí depois, como sempre, vou passar a proposta lá no Rappel para vocês fazerem. Beleza? Então, gente, primeira coisa, vocês vão acessar, né? Vocês vão estar vendo esse vídeo aqui na aula 17. Óbvio que o vídeo agora não tá, porque a gente está gravando ele agora, mas ele vai estar disponível logo abaixo aqui da descrição, tá bom? E aí, eu trouxe esses gatinhos aqui para a gente poder falar sobre CSX Box Model. E aí, gente, eu vou pedir a licença de vocês para poder sumir um pouquinho enquanto a gente tá falando sobre os slides aqui, para vocês poderem até prestar mais atenção no importante, que são, óbvio, os gatos. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre isso aqui é o seguinte. Quando a gente fala de CSS Box Model, né, modelo de caixa, para entender o que isso significa, basta a gente pensar no mais óbvio, que são caixas. Então, sempre que a gente está falando de box model, sempre que vocês ouvirem esse termo, modelo de caixa, box model, eu quero que vocês pensem em caixas, tá bom? Mas o que significa? Diego, por que raios eu tenho que pensar numa caixa? O que isso tem a ver com CSS, HTML, o que tem a ver com tudo que a gente está estudando? E aí é o seguinte, quando a gente fala nos elementos do HTML e a gente começa a envolver o CSS, a gente tem que saber um detalhe importante. Todos os elementos no HTML, quando a gente coloca eles na página, na verdade a gente pode dizer que eles estão dentro de uma caixa. Então todos os elementos que estão dentro do seu HTML, seja um texto, um link, uma imagem, um título, qualquer um desses elementos que tem algo visual na tela, eles estão dentro de uma caixa. E essa caixa possui algumas medidas em relação ao espaço que elas ocupam na página ou dos próprios elementos que estão lá dentro dessa caixa. E aí existem três elementos que a gente estuda quando a gente fala de modelo de caixa do CSS, que é o padding, o border e o margin, que é o que está representado nessa imagem aqui, que eu acredito que por enquanto está um pouco confuso, né? Mas tenta entender que é o seguinte, existe uma hierarquia aqui, que é o seguinte, aqui onde eu falo content seria o conteúdo do meu elemento HTML. Então, se eu estou usando um P, seria o quê? Espero muito que você tenha falado um parágrafo de texto. Então, estou usando um parágrafo de texto onde está escrito esse content. Juro, uma pausa. Eu quase apontei na tela aqui achando que vocês estariam vendo meu dedo apontando. Tá? Mas eu estou falando aqui, ó. Onde estaria content seria o meu elemento visual lá do HTML. Logo em seguida ele vai ter o que a gente chama de padding, que a gente pode traduzir como espaçamento. E aí esse espaçamento vai ser a distância entre o meu conteúdo e a borda. A borda, aí eu acredito que é o mais tranquilo de entender, porque a borda basicamente vai ser a borda. E aí essa borda, na verdade, quando a gente pensa em borda, normalmente são bordas finas, mas na verdade quando a gente trabalha com CSS a gente pode deixar elementos com bordas bem grossas, bordas bem grandes. Então existe essa distância da borda que a gente pode considerar também. E aí depois quando a gente fala fora do conteúdo, onde ele passa pelo espaçamento e pela borda, existe a margem, que vai ser a distância entre o seu elemento, essa caixa, e os outros elementos que estão fora. Diego, não entendi nada. Tudo bem, eu sei, não é tão trivial quanto parece, mas eu também não acabei os slides, então vamos dar uma olhada e vamos ver se vocês entendem nos próximos, tá bom? Então vamos lá. E aí ele diz o seguinte aqui, ó. Se usarmos a ferramenta de desenvolvimento do Chrome, o F12 ou o botão direito em inspecionar elemento, podemos ver as medidas da caixa de cada um dos elementos do HTML. Então veja aqui no exemplo, eu peguei o site da Mobile, e aí eu selecionei esse elemento aqui, que é o logo da escola, e aí vocês vão ver que lá, quando você está na barra Elements, né, que é a aba que a gente está trabalhando agora no curso, vocês vão ver que ele vai mostrar as medidas da borda, da margem e do espaçamento, inclusive a distância que ele tem aqui dentro. Então, aqui como a gente consegue trabalhar mostrando os sites para vocês, vamos entrar aqui no site e aí eu mostro ao vivo. Ao vivo não, né? Eu mostro
em tempo de gravação aqui para vocês essa distância. Então imagine que eu estou no site da Mobile, e aí vocês podem ver que claramente existem certos distanciamentos entre os elementos. Aqui fica muito bem claro, né? Eu tenho as caixas de cada um dos tipos de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e Mobile integral, e cada um deles existe uma distância entre eles. Então, ó, se eu clicar com o botão direito aqui, Inspect, vocês vão ver que eu posso selecionar aqui, selecionar um elemento. Posso vir aqui no meu elemento, e olha só que interessante, gente. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês enxergarem junto comigo. Não aumentou muito o zoom, mas eu acho que dá para enxergar melhor, Vejam só, ali está escrito, eu estou no elemento A.verde, ou seja, eu estou numa âncora, e ele provavelmente tem uma classe chamada verde. E nesse cara ele tem o seguinte, ele tem uma cor, que é a cor do texto, e aí você está pensando, nossa, Diego, peraí, essa cor, esse color é o do CSS? Exatamente, a gente está vendo as propriedades CSS dos elementos na página do HTML utilizando o DevTools ou utilizando a ferramenta de desenvolvimento do Chrome. Bem legal, né? E aí, vocês estão vendo que ele está usando uma fonte de tamanho 14 chamada Open Sans. E ele está usando um background e aí ele está dando um código ali que é o código da cor. Então, se você sempre se imaginou qual é a cor verde da Mobile, agora você sabe. E além disso, ele tem duas informações embaixo, que é a margem. E aí vocês vão ver que existem 3 valores, né? 0, 0 e 25. E o padding, que é o espaçamento, que é 20 pixels. Então, a princípio, o que a gente sabe? A gente sabe que os 20 pixels provavelmente é a distância entre esse elemento aqui, educação infantil, e a borda que fica aqui. E Diego, por que não tem informação da borda? No caso aqui é um elemento que não tem borda, né? Então ele fica sem essa informação pra gente. E aí, esse 25 que ele coloca provavelmente é a distância entre essa caixinha aqui e essa próxima caixinha aqui do lado. Tá bom? Então, o que é legal? Quando a gente consegue colocar aqui, inspecionar, vocês vão ver que as propriedades do CSS aparecem aqui pra gente. E o mais interessante, e aí é algo que a gente vai trabalhar em sala também, não se preocupem, é que a gente consegue alterar em tempo real as propriedades CSS de um site. Então vejam só, eu estou aqui de novo, vou selecionar um elemento, vou selecionar esse texto aqui da Mobile, e vocês vão ver que ele dá pra mim aqui, várias regras de CSS, e aí são regras mais complexas do que a gente viu por enquanto, mas dá pra entender que são as regras de CSS. E aí essas regras, desculpa a gente, borrei demais, essas regras a gente consegue alterar. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma fonte de 20 pt, que é uma unidade de medida aqui, e eu posso ir aumentando, até 180 para ficar gigante. E eu também posso ir diminuindo, O sitezinho, fica bem pequenininho aqui, Nossa, quase não dá pra enxergar nada. 8. E aí quando eu fecho o site aqui, ele volta ao normal. Deixa eu recarregar aqui para centralizar tudo. Então o que é bacana é que a gente consegue modificar as coisas em tempo real. Isso não exatamente está a ver com o conteúdo que eu quero passar para vocês hoje, mas é bacana que vocês saibam que isso é possível. Tá legal? Então vamos voltar o zoom aqui. Então a gente sabe que agora a gente consegue ver essas informações de... Não somente as informações de margem, que a gente está estudando, modelo de caixa agora, mas qualquer tipo de regra CSS a gente consegue enxergar na tela em tempo real. Na tela não, no navegador em tempo real, o que é muito bacana. Tá? Então vamos sumir com o rosto de novo. E vamos dar uma olhada. Aí ele diz o seguinte... Mas o que significa cada um desses nomes, né? Que eram os nomes que a gente viu. Padding, margin e border. Bom, primeiro vamos entender o que é o padding. Damos este nome para o espaçamento entre o conteúdo e a sua borda. Este espaçamento acontece nas 4 direções: top, bottom, left e right. Então aqui, já que a gente está falando de gatos e caixas, eu quero que vocês pensem nessa caixa aí e no gato que está dentro dela. Essa caixa, obviamente, tem um tamanho e o gato também tem um tamanho. E aí, estrategicamente, o gato se posicionou ali praticamente no meio da caixa. E uma vez no meio da caixa, vocês concordam comigo que vai existir um distanciamento entre a posição que ele está e a borda direita da caixa, a borda de cima da caixa, debaixo da caixa e a borda esquerda? Isso que a gente chama de padding. E aí, quando eu falo padding, eu quero sempre que vocês lembrem sobre espaçamento. Então, o que é o padding?
é o espaçamento entre o conteúdo que está dentro da caixa e a borda da caixa. Então aqui no caso, por exemplo, a gente tem no padding left 12 pixels de distância entre o gato e a borda da caixa. Aqui eu tenho uma distância de 10 pixels entre o gato e o topo da caixa. A mesma coisa para o lado direito e a mesma coisa para baixo. Ah, Diego, mas esses valores aqui, 10, 10, 12, 12, eles têm que ser sempre iguais? E aí é a grande sacada que não. Eu poderia ter, por exemplo, o gato aqui no canto da caixa, que poderia ter nenhuma distância com esse canto da caixa, nem com esse, mas uma distância muito grande entre a posição dele e o distanciamento com a parte de baixo da caixa. Então, o que eu quero que vocês pensem? Padding é espaçamento, e é o espaçamento entre o quê? Entre o elemento e a sua borda. E aí, óbvio que a gente não está trabalhando só com gatos, mas imagine que esse elemento pode ser um parágrafo de texto, pode ser um título, pode ser uma imagem, pode ser um link, pode ser qualquer um dos elementos que a gente trabalhou até então. Beleza? O segundo é o mais fácil, que é a borda, né? Então, imagina que essa caixa aqui ela é bem grossa do lado. Então, a gente também, do mesmo jeito que eu posso delimitar distâncias diferentes para cada uma das direções, aqui acontece o mesmo para as bordas. Eu posso ter uma borda de 5 pixels aqui. No caso aqui estão todos iguais, mas eu poderia ter uma borda de 5 pixels, 10, 20, 30. Ficaria uma caixa super esquisita? Ficaria, mas eu posso ter esses valores. Tudo bem? É o que ele diz aqui, ó. O segundo espaçamento dessa caixa é o border. Damos este nome para a espessura da borda. Do mesmo jeito que o anterior, essa espessura pode ser diferente nas 4 direções: cima, baixo, esquerda e direita. E aí vem o próximo, que por fim é a margem. E aí a gente dá esse nome para o distanciamento da borda até o próximo elemento, ou seja, até a próxima caixa. Do mesmo jeito que o anterior, essa margem pode ser diferente nas 4 direções. Então imagina agora que a gente tem um site, ou no caso aqui a gente tem várias caixas diferentes, e essas caixas têm um distanciamento nas 4 direções entre elas, certo? Então aqui, por exemplo, na primeira caixa, a minha distância para a caixa de cima são 3 pixels, a minha distância para a caixa da direita são 5, para a minha caixa da esquerda são 2, e para a minha caixa de baixo são 5. Então, retomando aqui, o que seria? Eu tenho o distanciamento entre meu gato e a borda, eu tenho o distanciamento entre o começo da borda e o fim da borda, e aí é o menos comum, porque geralmente a gente não coloca bordas muito espessas nos elementos do HTML. E eu tenho o meu distanciamento entre o meu próprio elemento, a minha própria borda aqui, e o elemento que está ao lado, em cima, embaixo ou ao outro lado. Beleza? E aí, o que é interessante? E aí, fiquem muito atentos a esse slide, porque provavelmente vocês vão usar ele bastante. Eu posso alterar qualquer uma dessas distâncias simultaneamente numa regra CSS. Então aqui no P eu deixei uma regra bem exagerada, dificilmente vocês vão escrever algo tão grande assim. Mas vejam que aqui eu tenho o exemplo das três maneiras que eu consigo modificar essa margem, o padding e o border. O border, vocês vão perceber que eu não coloquei o top, bottom, left e right, porque por enquanto a gente vai trabalhar com bordas da mesma espessura em todos os lados. Então vamos ignorar um pouquinho essa parte dos lados na borda, porque é o menos comum. Mas como a gente já viu borda nos outros exercícios, é legal vocês notarem que aqui a gente tem 3 regras para essa borda, e provavelmente vocês estavam escrevendo um que era border, que tinha a espessura, o estilo e a cor numa tacada só. Por enquanto eu vou pedir para vocês fazerem separado, porque a gente consegue ter um entendimento melhor do que é cada um desses números. Mas não vou impedir vocês de usarem a outra maneira também, beleza? E aí vocês vão ver que aqui, eu quero modificar a margem do topo, margem hífen top. A de baixo, margem traço bottom. E assim por diante, não tem muito segredo. E é importante lembrar aqui que em todos esses a unidade de medida está sendo pixels, tá bom? Vocês viram lá que no site da Mobile usa o PT, existe o EM, existe porcentagem, existem várias unidades medidas que a gente pode usar no CSS, mas por enquanto vamos nos delimitar ao pixel. Eu acho que não vale a pena a gente falar tanto de dimensionamento agora em outras unidades, porque aí vai só causar confusão, tá bom?
E aí, beleza, Diego, muito bonitinho o que você me mostrou, muito emocionante, mas pra que eu vou usar isso? Eu tô construindo um site, quando é que isso vai ser útil? E aí eu vou trazer um exemplo bem simples aqui, baseado no site que eu sei que vocês amam de coração, que é o W3 Schools. Aliás, site que vocês usaram com bastante eficácia na hora da avaliação, na hora da atividade avaliativa. Fiquei bem feliz que vocês estão conseguindo pesquisar por conta própria, essa autonomia de vocês é bem importante. Eu fiquei muito feliz com a maneira como vocês usaram esse site na hora da atividade. Mas imagina o seguinte, eu tenho ali no desenvolvimento do meu site, eu coloquei que eu quero um H1 e logo embaixo eu coloquei um botão. Só que sem nenhuma regra CSS, o que ele fez? Ele colocou um distanciamento que estava marcado aqui com vermelho, muito pequeno. Eu não gostei desse distanciamento, eu queria algo maior. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu elemento H1, eu posso colocar uma margem, lembrando que margem é o quê? O distanciamento entre o meu elemento, a minha caixa, né? E o outro elemento. Então, eu posso colocar um distanciamento de 45 pixels na minha margem de baixo, e aí o que acontece? Essa marquinha que ficou vermelha agora fica com um distanciamento maior. E aí eu consigo fazer isso para todos os elementos do meu site, uma vez que eu estiver trabalhando, que a gente vai ver mais para frente, posicionamento de elementos, a gente consegue trabalhar com o posicionamento e a distância entre esses elementos. Beleza? Até porque, da maneira que a gente tem trabalhado até agora, todos os elementos ficam de acordo com o que o navegador quer. E dificilmente a gente quer que as coisas estejam como o navegador, quem fez o navegador esteja. A gente quer colocar as nossas próprias regras para valer, não é mesmo? Então a gente vai fazer o seguinte agora, gente. Baseado nessa explicação, que eu sei pode estar parecendo um pouco confuso e pouco prática agora, mas com o exercício que vocês vão fazer, vai ficar mais claro para vocês, prometo. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão acessar o REPL, e lá no REPL existe a tarefa 6, cachorros para todo lado. Então até trouxe aí, agora que a gente está falando de gatos, o pessoal que é mais de cachorro, não fiquem chateados comigo, eu trouxe no exercício cachorros maravilhosos para a gente fazer essa atividade. E aí vocês vão entrar lá no REPL, já habilitei a tarefa 6, vocês vão entrar e como sempre, gente, vocês vão ler as inscrições, a descrição que está do lado direito. Aliás, vamos entrar junto aqui e aí eu já passo rapidamente essas instruções. Que vou entrar na seção de professor, coisa que vocês não têm, lero. 8º A. Aqui, ó, cachorros para todo lado, vou entrar na atividade. E aí, realmente, espero que ninguém tenha feito, né? Porque eu nem liberei a tarefa ainda, não era nem para vocês estarem vendo. E aí é o seguinte, gente. Na hora que eu der run aqui, vocês vão ver que existem uma imagem de 3 cachorros aqui, muito fofos. E aí vocês vão ter as instruções aqui do lado. E aí vocês vão ver que existem 4 instruções para vocês cumprirem. E, gente, é extremamente importante, mas assim, muito importante, assim, vital, que vocês façam isso na ordem. Então vocês vão ver aqui, ó. Primeiro, as fotos estão muito grandes. Crie uma classe CSS chamada foto e determine o comprimento de 200 pixels. Aplique essa classe em todas as imagens. Então vocês não vão vir aqui na imagem e me fazer isso aqui. Ah, Diego, mas funciona. Eu sei que funciona, mas vocês não vão fazer isso. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão criar uma classe lá no CSS. Ah, Diego, não lembro como cria classe. É por isso que a gente tem os materiais do Mobile Virtual. Você vai dar uma olhada, ou se você não lembra, dá uma olhada no site do W3. Você pode consultar todos esses materiais, mas vocês vão usar a classe. Eu quero que vocês aprendam a usar a classe, é importante. E mais pra frente vai fazer falta caso vocês não aprendam a usar, tá bom? Então vocês vão criar uma classe que vai aplicar essa regra, e aí vocês vão colocar essa classe em todas as imagens, certo? E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão adicionar uma borda em todas as fotos, e aí é onde as classes vão entrar em vantagem para vocês. E aí, ó, as fotos parecem estar muito próximas umas das outras. Adicione imagem de todos os lados ou apenas nos lados em que separam. Então, na hora que vocês diminuírem essas fotos aqui, elas vão ficar uma do lado da outra, só que elas vão ficar muito juntas. Então, vocês vão ter que colocar margem para distanciar esses caras, tá bom? E aí ele vai falar aqui, ó, as fotos estão muito próximas ao lado da div que representa a galeria. Ou seja, existe um elemento div, que é um divisor, que é essa parte
amarela, eu acho. Esse amarelo bem clarinho que tá aqui, que é a galeria. Então o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês aumentem o espaçamento entre a foto e a galeria. E aí, quando eu tô falando de espaçamento, eu tô falando do quê? Padding. Isso. Eu sei que você tá falando border aí, mas não é border, é padding, tá bom? E aí eu quero que vocês executem esses 4 passos e aí vocês mandem no submit, que vai ficar aqui na tela de vocês. Beleza, pessoal? Diego, terminei. E aí, muito bom se você terminou. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai acessar a lição de casa aqui no Mobile Virtual. E aí vocês vão responder a pergunta. Lembrando que toda a lição daqui pra frente, tanto nas aulas virtuais quanto nas aulas presenciais, a gente tem sempre uma lição de casa. E prometo que essa lição de casa é bem simples, tá? Não vai ter muito problema. Vocês vão responder na própria plataforma, tá? E aí, Diego, não entendi exatamente, não consegui fazer atividade, tô com dificuldade, como eu posso te encontrar? E aí tem 2 maneiras. Primeiro que você não vai conseguir me encontrar presencialmente agora, né? Porque a gente está nesse processo de distanciamento para evitar a proliferação do vírus. Mas existem outras maneiras aí virtuais da gente trocar uma ideia. Primeiro, o Fórum de Dúvidas é um canal legal para a gente tirar dúvidas de forma mais com o grupo, né? Então, se eu tiver uma dúvida, eu consigo postar minha dúvida aqui e aí vocês mesmos conseguem ir se ajudando. Mas eu vou estar sempre de olho aqui para ver se aparece alguma dúvida, tá? Existe o canal da caixa de entrada. Claro, vocês podem sempre enviar mensagem, mas eu prefiro primeiro que vocês tentem colocar essa mensagem aqui, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, e aí isso já acaba ajudando o grupo como um todo, tá bom? E aí a gente vai ter os plantões também, e aí vão existir momentos também que a gente vai fazer as conferências, e aí eu vou estar online para tirar as dúvidas de vocês também, tá, gente? Então, confira esse material, leia o material. Quando vocês forem fazer, se baseiem nos slides que estão aqui e se baseiem. Vocês podem procurar esses nomes também lá no W3, vocês vão achar conteúdo. E fiquem de olho principalmente nesse slide, porque muitas das coisas que vocês vão fazer na atividade de hoje estão relacionadas a este slide aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês consigam fazer atividades, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam eu sei que tem um pessoal aí que já está seguindo o canal, então deixa o like aí, se inscreve no canal. Os comentários estão desabilitados, mas vocês sempre podem comentar aqui no Mobile Virtual se vocês gostaram da aula ou não. Tá bom, pessoal? Fico seguindo à disposição sempre de vocês e a gente vai conseguir continuar esse aprendizado por meio do Mobile Virtual. A gente vai conseguir fazer muita coisa bacana ainda. Beleza, pessoal? A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.